Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos. Vamos bater um papo hoje sobre a queda do ciclo e início de uma nova era, né? Não somos aqui catastróficos nem nada, só vamos mostrar assim algumas coisas que são faladas na Bíblia, nos livros santos, etc. Né? Então, a Consciência do Terceiro Milênio hoje nos apresenta, vamos dizer assim, oferece, né, esse título. E, primeiramente, vamos deixar a coisa assim bem clara, que nós não estamos defendendo tese, não estamos fazendo palestra, não estamos fazendo a cabeça de ninguém. Nós estamos só mostrando uma experiência, um conhecimento, coisa e tal, né? Adquirimos durante a vida, durante nosso período da eubiose também. Então, hoje, né, dando boa noite também para a Francis, para a Carol, Moisés não chegou ainda, já está chegando também, Dona Lilica também, Miguel e Vivi, Mateus também, tudo atrás do toco, né? Tudo atrás do toco. Mas aí, para começarmos o nosso bate-papo, né? Vamos começar assim, olha. Então a ideia, né, não é fazer a cabeça de ninguém, é mostrar, né, certos valores. Inclusive você pode ver no Google, né? Você pode ver no YouTube, existem muitas matérias sobre o assunto, coisa e tal, né?
mas nós vamos aqui dentro de uma diretriz, né? Dentro de um caminho, um certo caminho. Então, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares, né? No mundo inteiro. Mas todas essas coisas são apenas o começo das dores, né? Assim diz a Bíblia, né? E depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? Então, os adventistas, muitas religiões, estão esperando, né, que venha esse ser, né, vamos dizer assim, esse Salvador, o esperado, venha pelas nuvens, coisa e tal, né? Mas existe um sinal, que muitos dizem que é a sigla JHS, né? Jesus Homo Salvatore, né? O nome que queira dar. Também existem outros sinais. Então, quando se apresentar, é sinal que ele estará na Terra, né? Já começou? Já começamos, Carol. França, está chegando bem o sinal aí? O Carol também? Moisés ainda não falou nada, mas eu estou conectado aqui. Aqui está acusando que eu estou conectado. Vamos nós? Cadê a Francis? Francis, parece que você está conectada também, né? Vamos lá. Dá uma palazinha para a gente. Se a Carol falou aqui, já começou, né? Chegou essa pergunta, né? Então é sinal que está conectado. Então vamos lá. O que seria da humanidade se nos momentos de queda ou declínio ficasse abandonada a seus próprios erros, né? Então, como conta a lenda, né, do dilúvio e outras coisas mais, a história sobre a Atlântida também, né? Então, mostra que nós estamos peregrinando na face da Terra. Nós estamos aqui, né, adquirindo experiência e tudo mais. Quer dizer, aquele povo lá é o mesmo de agora, né? Vamos crescendo, vamos aprimorando, vamos melhorando cada vez mais. Entrou. A Carol disse que a gente já está funcionando, né? Já está. Então vamos lá. Então vamos começar do começo. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Então, nós sempre explicamos que sempre existiu uma ciência, um conhecimento, uma filosofia, o nome que queiram dar, né, que serve de base a tudo que existe no mundo da Terra, né? Desde as coisas mais simples até a mecânica quântica, a física quântica, vai por aí afora. Então existe alguma coisa. Ao procurarmos a doutrina secreta, né, o verdadeiro caminho da iniciação do professor Guilherme de Souza e outros livros também importantes, né, Talmud, vai por aí afora, Bhagavad Gita, coisa e tal, nós vamos encontrar esses fragmentos, né, fragmentos da ciência da vida, da ciência das idades, por aí afora. Então, em cada época, é dado um pedacinho de conhecimento, e aí vai crescendo, vai adicionando àqueles conhecimentos já que foram dados, né? Então, vamos ver aqui, olha só. Com a manifestação do Avatar, mais conhecido pelo nome de Bhagavan, Jesus Krishna. Então, Bhagavan, em sânscrito, quer dizer bem-aventurado. Nome este muito semelhante ao de Jesus Cristo. Embora que tal manifestação tivesse lugar há 3.500 anos, antes do segundo, né, do outro. Já o mesmo dizia ao seu discípulo Arjuna, na época dele. Todas as vezes ao filho de Bharata, que Dharma, a lei justa, declina, e a Dharma, o contrário, se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus. Então, quer dizer, um julgamento cíclico, portanto, como já aconteceu em 1956. Para o restabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga, idade, ciclo e coisa e tal, né? Não pode dizer etc. Então vamos nós. Assim também Gautama, o Buda, ou Gautama, também como falam outros, 645 a.C., já dizia: em meu espírito parará sobre a terra, esperando pela minha volta. Também está aí, né, vou dizer assim, né, essa essência pairando sobre o planeta Terra, da mesma forma que o Jesus bíblico, entre outros.
Então, é como falou lá no início, né? Não estamos abandonados no planeta. Né? Aparentemente, né? Estou lavando a jato tudo que está passando pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Pelo mundo inteiro, e uma hora tudo isso vai parar e vai começar uma nova era. Né? Quanto a Jesus, são por demais conhecidas essas palavras. Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o começo das dores. E depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Já falamos lá no início. Vamos lá um pouquinho, vamos lá. Desse modo, qualquer pessoa, mesmo que de mediana cultura, poderá compreender o verdadeiro sentido que se acha por baixo das palavras dos três referidos iluminados. Muito mais ainda se souber que da vida universal é repartida em ciclos, então períodos. Né? Então, Francis, aqui, o que a Francis está dizendo? Aqui não, entrou, a Francis ainda está lá. Né? E, portanto, os mesmos se sujeitam a elevações e quedas ou declínios. Existe um macete para vocês, né, Carol e Francis e tal, que você aperta F5, né, você restaura o sistema, se for o caso aí. Vamos nós. O que seria da humanidade se nos momentos de queda ou declínio ficasse abandonada aos seus próprios erros, como nós estamos passando agora, né? Antes de mais nada, sua evolução espiritual na Terra estaria comprometida, ou antes, terminada antes do tempo. Né? Bacon já se referia a tais momentos, ou instantes da evolução humana, com seu construer et destruer. Né? Construi e destrui. Do mesmo modo que Vico, com seus cortes e recortes. Vamos ver o que ele está falando aqui. Isso aqui deve ser Dona Lirica. Moisés já está lá com a gente. Vamos lá. Alô, Moisés, tudo bem? Grande abraço. Aqui começou. Moisés está falando que aqui começou. Então, vamos lá. Então, quer dizer, já outras personalidades já comentam, né? Se não iniciar o vídeo, atualiza a página. F5, não é isso, Moisés? Confirma aí pra gente. As meninas aí estão precisando de informações. Pelo que se vê, a manifestação da essência divina ou do Espírito de verdade, como querem outros, nos interregnos, né, de um ciclo para outro, nos intervalos, etc., não é mais do que um novo impulso que se procura imprimir a verdade lançada ao mundo, no começo de sua evolução pelo planetário da Ronda. Planetário da Ronda, o rei Melquisedeque, Manu, né, entre outros. Também chamado de legislador, ou Manu Semente, pois que no final dessa mesma ronda, vamos complementar o raciocínio. O que a Moisés está falando? Vamos interrompendo devagar, isso mesmo. Então vamos nós. Ele voltará, quer dizer, o Manu, né, vamos dizer assim, o rei Melquisedeque, o legislador, ele voltará como Manu colheita, para dar como terminado o esforço integral de determinado número de avataras ou manifestações divinas, que em verdade são as suas próprias manifestações parciais ou totais na Terra. Lá no início, lá alguns meses atrás, tem uma palestra lá falando sobre os avatares, as manifestações divinas, coisa e tal. Né? Dá uma olhadinha lá, e, se não me engano, é a palestra número 5, por aí afora. Nós já estamos com 122, né? Dá uma olhadinha lá, que lá é de detalhes, e mostra mais detalhes disso aí. Muitos preferem dizer avatar, mas o fato é que o mais próprio é avatara, e é ele idêntico ao eon grego, que significa manifestação da divindade na Terra. O termo eon, lido anagramaticamente, dá o nome bíblico, né? O Noé bíblico, que embora muitos o ignorem, é um avatar, quer dizer, foi um avatar ou antes, um Manu, como prova ter ele conduzido o seu povo, não em uma barca ou arca, como diz a própria Bíblia, e sim para a arca ou agartha, região subterrânea, de idêntica
que idêntica a Shambhala, nenhum cataclismo a pode destruir. Né? Muita gente quer chegar, coisa e tal, acha que diz que o voador vem buscar, e as pessoas de repente vão lá, vão para Gartha, vão para isso, vão para Duarte e tal, mas esquecem que elas têm que fazer jus a tal coisa. Não é só querer ir. Foi ele mesmo, pois o primeiro codificador dos chamados mandamentos da lei de Deus, entre aspas, né? Caso de Noé, ou Manu, que vem servindo para todas as religiões. Mesmo que os supracitados Manus, sua forma parcial ou total dos demais ciclos, também procurassem retificar os referidos mandamentos, por se acharem adulterados pelos não conhecedores da sua primitiva origem, e assim agindo de acordo com os seus interesses, né, com os seus interesses dessas mesmas religiões ou igrejas. Quer dizer, cada um começa a interpretar de acordo com os seus interesses. Vai por aí. Pronto, já está lá legal, né? Vamos lá. Em jurisprudência, eles recebem o nome de o Código de Manu, quando deveria ser do Manu. Quer dizer, o certo é o Código do Manu, pois que este termo não se aplica a ninguém, mas à função ou hierarquia daquele que representa o guia, o chefe de determinado clã, família, entre outros. O termo Manu, na língua sânscrita, quer dizer o homem, o ser possuidor de inteligência superior a dos demais homens. Vamos lá, vamos seguindo. E a prova é que, do mesmo modo, do mesmo termo, se origina o de manas, mental, a inteligência, entre outras coisas. E foi dele ainda de onde surgiram o man, ou man, em inglês, e alemão. E até o nosso próprio termo homem, homem, no man, ou não homem, em vez de orna, dizia-se outrora no próprio idioma inglês para distinguir o sexo feminino do masculino. Quer dizer, nas próprias palavras, vamos dizer assim, né, vamos encontrando esses registros, essas informações, essa sabedoria iniciada das idades. A expressão impulsionar a verdade na sua primitiva origem, ou princípio da integridade, vem provar que existiu uma verdade divina, né, da qual os homens não deviam afastar-se, e que é justamente a razão do termo adharma, quer dizer, contrário de dharma, a lei justa e perfeita, a que se referiu o bem-aventurado Krishna, lá no início do nosso bate-papo. Com outras palavras, aquele que não foi iniciado em semelhante doutrina, como sabedoria dos deuses, mas também sabedoria iniciada das idades, não pode ser um homem perfeito ou adepto da boa lei, como é chamado nas teogonias orientais. O termo teosofia, hoje eubiose, não quer dizer apenas sabedoria divina ou de Deus, mas de deuses ou espíritos planetários. Então, quem não se aproximar da sabedoria iniciada das idades, jamais sairá do reino, vamos dizer assim, somente da parte hominal. Ele não vai passar a ser um adepto, um homem com mais alguma coisa. Então ele sempre ficará na parte religiosa, devocional, vai ficar por aí afora, enquanto ele não atender uma solicitação que vem de dentro de si, do seu coração, entre outras coisas, né? E queira se iniciar na ciência da vida, na sabedoria dos deuses ou na sabedoria iniciada das idades. Enquanto ele não procurar essa informação, lá no início nós falamos sobre isso aí, enquanto a pessoa não procurar essas informações dentro de si, crescer, melhorar, coisa e tal, ela jamais irá ser um sábio. Pode ser inteligente, mas sábio já não vai ser. O Theos provém, Teotrim, né? Teon, Oim, com o significado de deuses, astros, espíritos planetários. Então, justificando lá. Sim, porque foi através dos mesmos, em número de 7, também chamado de Elohim, como plural de Eloá, ou Deus, de Anshoans, arcanjos, ou anjos da presença diante do trono, através dos quais foi levada a efeito a obra da criação do mundo e dos seres que nele habitam. A prova está em que a própria divindade, depois de semelhante obra concluída, por ter proferido 7 vezes as seguintes palavras: está certo
estar real, estar verdadeiro. Então, foi assim que foi pronunciado, né, em relação ao trabalho da evolução. Assim, enquanto os 7 filhos, ou autogerados, como os chamados, os mais antigos livros do mundo, que é o livro de Dizian, ou Dizia, Dizim, Jin, ou Gina, realizam a obra da criação do mundo e dos seres que nele habitam. O Pai, ou Uno Trino, donde os 7 surgiram, os 7 autogerados, revalida com aquelas palavras repetidas 7 vezes, semelhante esforço ou trabalho, saído da sua própria vontade, pelo mesmo 7, posta em atividade através da sabedoria divina. Então está aí o detalhe, né, vou dizer assim. Na maçonaria vamos encontrar lá o pelicano, né, ferindo o seu peito para dar o seu sangue para 7 filhotes, né, 7 filhotinhos lá. É uma interpretação também daquele ícone, né? Daí, vontade, sabedoria e atividade, que representam as 3 manifestações divinas, mas também o perfeito equilíbrio das coisas. No cristianismo, a trindade divina, ou Pai, Filho e Espírito Santo. Na mitologia grega, as 3 normas, ou parcas. Né? Finalmente, as 3 forças, centrífuga, centrípeta e equilibrante, e assim por diante. Vamos chegando lá. Vamos devagarinho. Voltando ao fenômeno dos ciclos, quer dizer, vide a obra Ocultismo e Teosofia, da eubiose, ou Ocultismo e eubiose, né? É o título atual. Acontece ainda que cada um dos referidos ciclos em que é repartida a vida universal é dirigido por determinado signo. Por exemplo, o de Krishna, para não ir muito mais longe, foi feito sob os auspícios de Áries, o cordeiro, o qual no próprio homem se localiza na cabeça. O Gotama, o Buda, sobre o do Javali, segundo o zodíaco hindu, e que no ocidental é equivalente a Capricórnio. Olha só as informações que estão chegando. Quando se diz que Buda morreu de indigestão de carne de porco, a que serve de ridículo, e que serve de ridículo aos de outras religiões, como intolerantes e desrespeitosos, para com as crenças alheias, justamente por não serem iniciados nos grandes mistérios, pelo fato do mesmo ser ter dado sabedoria demais ao mundo, o que também está incluído nas palavras do Cristo, quando diz, vamos ver o que Cristo diz aqui, não atireis pérolas aos porcos, margaritas anti-porcos, quer dizer, não pode ficar jogando informações, coisa e tal, que as pessoas vão acabar se revoltando contra aquele pregador, vamos dizer assim. E acaba criando, né? Às vezes em casa a pessoa começa a estudar um pouco mais, coisa e tal, e começa a querer fazer a cabeça dos parentes, do irmão, da irmã, da mãe, do pai, coisa e tal. É um problema danado, né? As pessoas têm lá suas crenças, suas religiões e não aceitam. Quanto ao signo da manifestação do mesmo Jesus, foi de Piscis, como prova ter ele traçado no chão um peixe, quando ele apresenta a mulher adúltera, dizendo, aquele que estiver isento deste pecado, e não apenas de pecado, como muitos o dizem, que lhe atire a primeira pedra. Né? Então o detalhe, né, vai sendo revelado aos poucos, mesmo dentro da Bíblia, coisa e tal, tem muitos escritos ali que são apócrifos, mas aí vai passando as informações, a pessoa vai colhendo essas informações, vai alimentando o seu acaixa, vamos dizer assim, o seu mental, né, e vai crescendo. No homem, o signo de Piscis está situado nos pés. Né? Pis, ou Piscis. A própria conformação dos 2 pés é idêntica à maneira de se grafar o referido signo. E quanto ao avatar futuro, ou do começo do século XXI, vide a obra antes citada, quer dizer, Ocultismo e Teosofia, ou Eubiose, verdadeiro caminho da iniciação, é o de Aquários, onde as teogonias orientais o chamarem de Apavanadeva, com o significado de avatar aquático, que vem nesse signo, né? Existe lá em algum lugar, no Tibete, em algum lugar, né,
uma estátua, né? E esse avatar vem de calça comprida, não com aquelas roupas, aquelas indumentárias que eles usam normalmente por lá. Mas eles já usam calça comprida, então é chamado de calque avatar. No homem, o signo de Píceres está situado nos pés, né? Aí repetindo. Então, até as teorias orientais, o chamado de Apavana Deva, vamos lá, vamos seguir. Esse termo sânscrito tem o primeiro a desdobrá-lo, quer dizer, a eubiose foi a primeira a desdobrá-lo da seguinte maneira, né? Do seguinte modo. Apas, água, lua, van, o bija, né? Como o bija do tato apas, né? Da yoga dos 5 elementos, vai por aí. Equivale também a Vahan, com o significado de veículo, e Deva o Deus. Nesse caso, o veículo de Deus manifestado nas águas, desde que se as conceba como águas do Akasha, né? Do Akasha médio ou segundo trono, né? Ou águas genesíacas, do Logos, etc., porque está etc. aqui mesmo, né? E entre outras coisas. Você não pode dizer etc. Então vamos nós aqui. Como se sabe, a nossa obra, tendo a sua origem na ilha de Taparica, nome tupi que quer dizer anteparas de pedras, também indica que a mesma ilha, outra coisa não representa senão um aquário repleto de peixes. Então lá é o caso, né, começando esse trabalho aqui no Ocidente, na era de peixes. O mesmo Anchieta, que esteve naquela ilha, em catequeses aos Tupinambás, quando viveu em Conceição de Itanhaém, e fez a mesma coisa com os índios daquela idade. Ensinou-lhes a construir um aquário, um viveiro, cercado de pedras para a criação de peixes. Como se dissesse que o mesmo, agindo desse modo, construía uma ilha de Itaparica em miniatura, né? Aí é só para, entre aspas. Vamos nós. E todas essas coisas dissemos, para chegarmos novamente ao ponto onde nos encontrávamos, ou seja, aquele que diz respeito a um ciclo nos seus últimos estertores, e outro que dará início a uma nova era para o mundo. Então nós estamos no fim de ciclo, apodrecido e gasto, vamos dizer assim, e também já estamos no início, porque não acaba um ciclo para começar outro. Um está dentro do outro. Então ainda temos um período ainda, né? Nós podemos ver, pelos nossos políticos, certos empresários que tem aí, coisa e tal, a gente podemos ver que estamos no final de um ciclo. Eles não querem aceitar que tem que mudar tudo, que tem que melhorar, a roubalheira tem que acabar, essas coisas todas, né? E tal. E começar uma nova era. Então, uma nova era para o mundo. Então, é aquele negócio, né? O ciclo, ele permeia dentro do outro. Donde nosso próprio lema, Spes Incendie. A esperança da colheita reside na semente, né? A própria, né? A nossa própria. Reside na semente, que de há muito vimos semeando, principalmente no Brasil, como santuário, que é da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. E, finalmente, no mundo inteiro. Né? Hoje, já também existem departamentos em várias partes do mundo. Assim é que duas correntes se manifestam no mundo. A dos que continuam subordinados ao velho ciclo, acabamos de falar agora, né? É chamado quarto dia da criação, quarto sistema, tudo já sendo ultrapassado, né? E que querem ficar agarradinho lá, coisa e tal, ser eleitos de novo, novamente, outra vez, tal, até se esgotarem. E o que observa são os princípios, mandamentos ou código do Manu do novo ciclo. Então, aqueles que querem ter a mente aberta, querem ir para frente, querem melhorar, querem crescer, querem ajudar todo mundo a crescer, a melhorar, etc. Você vai por aí. Então, esses aí já fazem parte de uma nova era. O mesmo hino da Sociedade Brasileira de Eubiose, por ser a única detentora do mundo de semelhante movimento, intitula-se O Alvorecer do Novo Ciclo. Quer dizer, existe entre nós um hino com esse nome. Sim, o primeiro setor vive na própria decadência do ciclo anterior, ou antes, de acordo com a Dharma. E o segundo setor com Dharma, a lei justa e perfeita. E, consequentemente, o primeiro com a Vidya, ou seja, a ignorância das coisas divinas. E o segundo com o Vidya, o conhecimento dessas coisas divinas. O conhecimento da sabedoria das idades. Razão pela qual são eubiótica, né? Aí está escrito errado, ficou escrito errado.
iluminados. Ninguém pode avaliar de quantos recursos temos lançado mão desde o começo de nossa instituição até hoje, ou seja, ao longo período de 30 anos, num labor constante a favor da felicidade humana. Mas, como disse o mesmo Jesus, muitos têm sido chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui equivale a eleitos elite, entre outras coisas. Né? Na realidade, aqueles que se escolhem, né? que se fazem eleitos. Sim, porque desde o começo já era dito, precisamos de qualidade e não de quantidade. Semelhantes palavras dizem tudo, inclusive a razão pela qual alguns, não poucos, deixaram as nossas fileiras. As pessoas veem, né, que aqui na realidade não é lugar de quantidade. As portas estão abertas a todos, mas nem todos ficam. Dentre tais recursos, figura o nosso próprio slogan, que vai ser apresentado à própria ONU, né, que sempre mostrando, já foi apresentado à ONU alguns anos atrás, da qual nossa instituição é uma das suas filiadas. Um só idioma, um só padrão monetário, o mesmo valor para todas as moedas. Uma frente única espiritualista, de que foi motivo nossas convenções aqui em São Lourenço, que são, né, que foi motivo, e são motivos, né, das convenções aqui em São Lourenço, Itaparica e Chavantina. Complemento a semelhante esforço de nossa parte, aquele despendido pela legião propagadora das verdades espirituais. Então, todo o sacrifício, né, que é dado, que é tido pelas essas instituições que procuram dar luz, esclarecer as pessoas. Uma nova ciência, por sua vez, já expusemos de público, ao qual possui o nome de eubiose, aquele nome que está errado lá atrás, que passou na revisão, que em nada difere do de teosofia, e isto através de nossas publicações. Todos os setores da vida humana estão incluídos na referida ciência, inclusive o da política, né, que faz parte de uma das 7 tônicas de evolução. Hoje, em franca e dolorosa monarquia, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Então, não é só no Brasil que a coisa está feia, não. No mundo inteiro também. Em nossa mesma obra, antes citada, tivemos a ocasião de dizer, outrora se dizia, cada povo tem um governo que merece. Hoje, deve-se dizer, todos os povos têm um governo que merece, né? E todos os governos têm um povo também que merece. E isto por estarmos num fim de ciclo fornecido e gasto, e início, né, de uma nova era, de um novo período de vida, um novo dia da criação. Então, chamado 5º dia da criação. Ninguém mais acredita nas promessas, tanto dos messias políticos como dos religiosos. De fato, prometer e não cumprir é o que se vê por toda parte. A isto os dicionários chamam de charlatanismo, embuste, entre outras coisas. Mas, do ponto de vista político, também se deve chamar de traição à pátria, lesa a humanidade, lesa a pátria, etc. Aí come, né? Por mais que se julgue em contrário, a multiplicidade de dogmas concorre para a confusão estabelecida em nosso próprio país, inclusive as religiões se metendo na sua política, ou através de sua política, mesmo sabendo que o poder temporal é um e o espiritual bem outro, na razão de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ensinado pelo próprio Cristo. Então, existe, né, uma confusão, uma mistura danada. O YouTube está cheio, o Google está cheio, né, aparecendo religiões para tudo quanto é lado, filosofias. A pessoa tem uma garagemzinha, já abre lá uma religiãozinha lá com eles, lá, uma filosofia e tal, vai atraindo as pessoas e vai por aí afora. Não falemos ainda do que se ofendem mutuamente, dos que se ofendem mutuamente, mesmo que todos pregando o nome de Deus, o único e verdadeiro. Quer dizer, fala assim, Deus, tal, mas um atacando o outro. Você pode ver, as religiões falam sempre de amor e tudo mais, mas uma fica atacando o outro. Né? Quem é da minha religião é melhor do que da outra religião. Da outra religião. O que é da outra religião é melhor do que a outra religião de lá. E vai assim, assim sucessivamente. A Moisés falou alguma coisa aqui.
Boa noite a todos. Mateus chegou, grande Mateus. Não falemos ainda dos que se ofendem mutuamente, mesmo que todos pregando em nome do Deus verdadeiro. Sem falar nos falsos messias e profetas, por sua vez, apontados pelo mesmo Cristo, como prova de que os tempos esperados já chegaram, já estamos neles, já estamos, né? Moisés está dando boa noite. De que os tempos esperados já chegaram, e isto é, de um novo ciclo, numa nova era. Suas palavras no começo desse estudo completam as notas. Aí, Mateus, como é que está o sinal aí, tá bom? E como ninguém seja profeta na sua terra, como ensina o velho provérbio, um grande número de brasileiros, né, triste de dizê-lo, preferem os que vêm de fora aos seus próprios irmãos de pátria. Haja vista certos indivíduos procedentes de lugares outros e em companhia de falsas sacerdotisas, que é o que muito tem por aí afora, que alimentam o fogo, nada sagrado, do sexo, cercado desses mesmos brasileiros, na sua maioria anciãos, atraídos pelas referidas mulheres. Então, volta e meia aparece, né, um casalzinho aí, dizendo isso, dizendo aquilo, que vão implantar uma nova era, um novo sistema, uma nova forma de pensar, uma nova filosofia, coisa e tal, mas a situação ali é bem outra, né, o que está dizendo aqui. A gente olha lá no Google, lá, o que tem de instituições espiritualistas não está no gibi, é muita coisa. E nós aprendemos, vamos aprendendo aqui, que se a pessoa não tem uma origem divina, como é que ela vai ser um avatar? Como é que ela vai ser um Manu? Como é que ela vai ser um iniciado? Vai por aí afora, né? Então, aí a pessoa se coloca a coroa na cabeça, dizendo que ela é um avatar, que ela é isso, que é um Manu, que é isso, que é aquilo, coisa e tal, né? E atrai as pessoas, coisa e tal. Na maioria dos casos, sempre para atrair dinheiro, né? Trazer dinheiro para ele. E que em vários bacanais, pobre Deus Baco, ou Baixo, dos fogos sagrados da colheita das uvas, entre outras coisas, se repete, para a alegria daqueles que buscam a verdade nua e crua, e nunca jamais, em termo algum, a verdade divina, como única que aos homens ilumina. Então é o caso, né? Essas reuniões, Eliana. A Eliana chegou, opa, até que enfim, né? Coisa, não é fácil não. Então, essas festas wave, né? Rave, vai por aí afora, tem um nome, dão um monte de nomes por aí afora, né? E tal, né? E aí o que rola é drogas, mesmo muita bebida, vai por aí afora. Que é o caso aqui que diz que são, né? Na realidade são verdadeiros bacanais mesmo. A Sociedade Brasileira de Obiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano. É uma escola de iniciação mental e espiritual aberta a todos que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria inicial das idades e evoluir de forma consciente. Então, mais ou menos um resumo, essa queda de ciclo, na realidade, é a queda do ciclo passado, do quarto dia da criação. E adentrando o novo dia da criação, o quinto dia, né, da criação. Então, aqueles que ainda estão amarrados, atrelados, atados às coisas do passado, né, desde a política, economia, entre muitas outras coisas, né, ficam para trás, né, não são aproveitados para o novo ciclo, entre aspas. E aqueles que têm a mente aberta, que quer sair da sua zona de conforto, vai por aí afora, se engajam, né? Nessa nova era, nessa nova forma de viver as coisas, da evolução, do progresso. Porque, no caso aí, o exemplo que é dado é a parte da informática, né? Da tecnologia. Ela disparou, né? Está lá na frente, coisa e tal, mas o que falta agora é o caráter dos seres humanos acompanhar esse processo, essa evolução, né? Isso que é importante. Não adianta ter 200 faculdades nas costas se a pessoa não é, né, não é uma boa personalidade, né? Se vocês me entendem. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa para a gente aí? Moisés, vamos lá. Cadê a Carol? Vamos lá, Carol, fala aí. Até agora o sistema não caiu aqui para mim, né? É tão difícil acontecer isso, né? Vamos aproveitar hoje.
Vamos nós, vamos lá. Estamos aguardando aqui alguém falar alguma coisa. Moisés. Vamos lá ver o que Moisés está dizendo. Carol está fazendo bolo com a mãe dela. Moisés, essa Carol que eu falei aqui é a Carol Caetano, que tá, o nome dela está lá em cima, né? Então, mas já que você falou na Carol, está fazendo bolo com a mãe. Muito bom. Bolo de quê, Moisés? Dá um beijão nela, né? Coisa e tal. Um dia, vê se ela aparece para conversar com a gente aqui também. Agora, tá. Eu estou com a vista cansada. Tá. Outra Carol. Não sei de que ainda, não sabe. Eliana, acho que é outra Carol Moisés. É outra Carol. Carol, que é lá no nosso grau peregrino. A França também aqui faz parte também do grau peregrino. E tudo mais. Então, estou aguardando que digam alguma coisa do que nós comentamos e tal, né? Ou depois assiste com calma, vamos dar uma olhada, ver o texto, né? Aquela palavra eubiosa lá escrita errada que passou, que às vezes a gente faz a revisão, encontra alguns erros, naturalmente, e aí quando vai consertar, né? A gente às vezes esquece de gravar, quer dizer, regravar, e aí o erro anterior continua. Quem é que está lá falando? Jackson, Margarete. Boa noite de Jaraguá. Olha. Boa noite, Jackson. Tudo bem? Bem-vindo. E é isso aí. Jackson, nós já estamos no finalzinho do nosso bate-papo. Hoje foi mais curto um pouco, né? Coisa e tal. Porque às vezes a internet fica caindo muito por aqui. Então a gente tem que aproveitar o momento para apressar as coisas antes que caia, porque várias vezes caiu no meio do caminho, etc. Né? E tal. Mas aí você pode assistir esse bate-papo de hoje, daqui a pouco vai ficar gravado, como também os demais. Então, essa palavra é a centésima palestra, vigésima segunda palestra, se eu não me engano. Então, temos 22 palestras lá, 121 palestras lá, e essa que vai ficar gravada também. Você pode assistir a hora que você quiser. Pois é, outras vezes venho mais cedo. Então tá bom, da próxima vez a gente começa mais ou menos por volta de 8 horas, 8h01, né? Dá colher de chá pra gente mesmo, né? E vamos tocando o barco. Então depois você dá uma olhada aqui, e aí nós temos aqui também o nosso e-mail, qualquer coisa que você queira acrescentar pra gente, coisa e tal, comentar e discutir, você pode escrever pra gente lá palestra tal, né? Tema tal, aconteceu isso, teve aquilo, né? E eu gostaria de saber isso, eu gostaria de acrescentar aquilo. Então estamos aí. Tá bom? Tá combinado? Os demais também, né? Façam a mesma coisa. A iniciação do professor Guilherme Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não inicia apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes. Não? Nos nossos bancos escolares, você vê vários níveis culturais, coisa e tal ali, mas o estado de consciência praticamente é quase que um só, né? Aquela vontade de crescer, de melhorar, de ter contato com a ciência iniciada das idades. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução. Então, o trabalho do professor aí, né? Tá? A iniciação do professor Guilherme Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. E, para encerrar aqui, o templo não é lugar de religião, e sim de realização. Religião no sentido de integração, né? Esse é o detalhe, né? É ligar o seu eu ao eu divino, entre outras coisas. E está aí. Então, está lá, repetindo, fica lá gravado. Nós temos lá 122 palestras, repetindo. Pode acessar a hora que quiser, né? Daqui a pouco, 10 minutos depois de terminada essa palestra daqui, esse bate-papo, ela já estará lá, já gravada lá. Tá? E até amanhã ou depois, ela vai para o YouTube também. Vou pegando algumas e já vamos colocando por lá. Dona Elica, como é que está aí o acesso?
A Sociedade Brasileira de Eubiose desperta no ser humano, né, naqueles que estudam, que tal, meditam, fazem as suas yogas e tudo mais, a liberdade interior. Eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, e em busca do seu Deus interior. Então, a ciência da vida, no século passado e nesse século, é justamente para desenvolver esse trabalho dentro de cada um. Né? A partir de cada um, né? Fica melhor assim. Então, desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Cadê lá? A senhora falou. Agora tá bom, né? Agora tá bom. Então tá aí o nosso trabalho de hoje, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa pra gente? Cadê a Carol? Carol tá aí ainda? Caiu a ligação da Carol? Não? Moisés, fala alguma coisa pra gente, Moisés. Cadê a Francis? Aqui para mim está funcionando. Será que para vocês está desconectado, não? Moisés falou oi. Pronto, oi, tá bom, tá certo, tá funcionando. Eliana. Sumiu Carol. Carol sumiu. Carol apareceu, estou aqui. Carol, fala uma coisa pra gente aí. Escreve aí uma frasezinha bonita aí pra gente aí, vamos lá, você sabe. Cadê a Francis? Dona Lírica também. Caiu, mas voltou. Tá gravado, depois pode assistir novamente. E aí, pessoal, né? Nós temos compromisso agora também. Tá aí, de um modo geral, vamos encerrar dizendo que estamos conectados. Né? Nós somos irmãos, né? Por conta da conexão da mecânica quântica, né? Mostrando que a mecânica quântica mostra que nós somos irmãos, nós estamos todos conectados à essência divina, ao princípio maior. Por isso nós somos irmãos. Pode ter a religião que for, você só pode achar que é melhor do que os outros, coisa e tal, mas não adianta, todos somos iguais, todos somos conectados. Todos nós estamos conectados. Márcia Xavier, OK. Grande Márcia, tudo bem? Agora, Márcia, chegou, né? Nós estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje, mas já falamos, né? Fica gravado, você pode assistir, qualquer coisa, qualquer comentário, tem lá o portal de Aquário, você pode escrever para a gente, né? E comentar os nossos textos aí, no que foi falado e tal. A gente troca ideia e na próxima a gente acrescenta, né? Alguma coisa. Então tá aí, pessoal. Valeu aí, um grande abraço a todos, saúde e boa sorte, e até sempre. Tchau, tchau, grande abraço.